Meninas, estou aqui gravando essa aula para vocês, a primeira aula do nosso curso A Experiência do Lar. O tema dessa primeira aula é Dignidade e Santidade do Lar. É o capítulo 1. Então, assim, eu vou fazer um apanhado geral. Eu gostaria que vocês assistissem essa aula e, ao final, vocês dessem o ok de vocês. Então, eu vou começar lendo o versículo que está no primeiro capítulo, que diz assim: com sabedoria se constrói a casa, e com entendimento se fortalece. Pelo conhecimento, seus cômodos se enchem de toda espécie de bens preciosos e desejáveis. Está lá em Provérbios, capítulo 24, versículo 3 e 4. A frase principal deste capítulo é, você já pode anotar: o lar é aonde o coração se forma. O lar é onde o coração se forma. Nós sabemos da história da criação e nós sabemos que Deus criou Adão e de Adão Deus criou Eva. Nisso Deus constituiu uma família e a primeira instituição que Deus criou foi a família. Já anota que isso é importante. A primeira instituição que Deus criou foi a família. E Deus criou o homem e a mulher para se relacionar com eles e para que eles se relacionassem entre si. Deus também criou o homem e a mulher para que governasse sobre tudo que Deus criou. Então, nós fomos criados para amar e sermos amados e governar sobre tudo que Deus criou. Mas duas coisas é importante dentro do nosso lar, dentro da nossa casa e dentro da nossa família, que é o que? A dignidade e a santidade. Vamos saber então o que é a dignidade? A dignidade do lar, ela consiste em que os que nele habitam enxerguem e experimentem o seu valor. Para ter dignidade no lar, do lar, você precisa enxergar o seu valor e enxergar o valor do próximo. No dicionário, o dicionário define a dignidade como qualidade moral que infunde respeito, consciência do próprio valor, honra, autoridade e nobreza. Então, segundo o dicionário, a dignidade, ela é o respeito, a consciência do seu valor e do valor do próximo, a honra, a autoridade e a nobreza. Então, eu quero que a partir de agora, você que está anotando pode anotar, você, mulher, é digna. Você é digna de ser amada, você é digna de ter um bom casamento, um casamento abençoado, você é digna de ser uma mãe feliz, você é digna de ser uma mulher realizada e você também é uma filha amada de Deus. E a santidade? A santidade do lar é a sua pureza de coração e de propósito, sua integridade e santidade, tom e disposição. O lar é um dueto de devoção e valorização. E quando aqui a gente fala de devoção, a devoção é a quem? A Deus. Em primeiro lugar, a devoção a Deus. Primeiro lugar vem sempre Deus. E a valorização? A valorização é de uns para com os outros. Eu te valorizo, você me valoriza. Você valoriza o seu cônjuge, você valoriza os seus filhos, você valoriza a sua família e eles te valorizam, certo? O lar deve ser um santuário onde a alma humana é recarregada, renovada, revigorada e restaurada. O lar deve ser o nosso lugar de descanso, de repouso, de refrigério e não uma fuga, nem para nós e nem para os nossos. Então, firma bem essa frase aí no seu caderninho, no seu marca-texto. O lar é onde o coração se forma. E eu até perguntei para as meninas na aula de quinta, qual o contrário de paz? A gente vê e sabe que muitas pessoas falam a guerra. Qual o contrário de amor? As pessoas falam ódio, mas a gente também pode falar como indiferença. Então, se dentro da nossa casa tem caos, tem bagunça, não pode haver paz. Se dentro da nossa casa tem indiferença, tem ódio, não pode haver amor. E isso não pode existir dentro do nosso lar. Dentro do nosso lar precisa existir paz e precisa existir amor. Então, mulheres, aqui mais na frente vai falar o seguinte:
todo coração precisa de amor. O que é ser a imagem de Deus? Porque a gente sabe que nós somos criados à imagem e à semelhança de Deus. E você pode se perguntar, o que é ser a imagem de Deus? Deus é o próprio amor. Deus é amor. E Ele nos criou em amor, para que possamos amar e que possamos ser amados. Em João 3, 16 e 17 diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que não pereça tenha a vida eterna. Enviou seu filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para salvá-lo por meio dele. Ele entregou o seu filho, o seu único filho, por amor a nós. Ele se resume em amor e ele nos criou para sermos amadas. Mulher, você é amada, você é filha amada de Deus. Outra frase que eu gostaria que vocês anotassem, já afirmassem aí: o lar é a base da sociedade humana. É no lar onde se cria homens e mulheres com valores e princípios para uma sociedade saudável. E a gente vê que a nossa sociedade hoje ela está doente, justamente porque dentro do lar, onde era para ser um lar saudável, equilibrado, com princípios e valores, os lares, as famílias estão passando por momentos, por conflitos muito difíceis. Pais e mães que têm muitos problemas, né, passam isso para os seus filhos e aí vai crescendo homens e mulheres totalmente com caráter deformado, que não tem princípio, que não tem valores voltados para a palavra de Deus. E a gente vê que a nossa sociedade hoje, ela padece justamente por causa de jovens e adultos, e muitas das vezes até crianças, que já entram na sociedade, para viver em sociedade, com a mente, com um caráter totalmente deformado. E não é isso que Deus quer. É por isso que Deus conta com você, mulher, para ser a guardiã do seu lar, porque a partir deste momento você está se tornando a guardiã do seu lar. O lar é a base do desenvolvimento humano. Salmo 101 diz assim: viverei com integridade em minha própria casa, não olharei para coisa alguma que seja má ou vulgar. Então nós mulheres temos essa responsabilidade de cuidar da nossa casa, de zelar pela nossa casa, pela nossa família e pelos nossos filhos. O lar é a base do desenvolvimento humano. É dentro do lar onde a gente vai formar o coração dos nossos filhos. E isso também é responsabilidade nossa, porque nós, pais e mães, nós que somos mães e as que ainda vão ter filhos, nós somos a extensão do amor de Deus aqui na terra. Então é nosso dever, é nossa obrigação passar esse amor, passar esses princípios e passar esses valores para os nossos filhos. Aqui diz assim, a definição de valores familiares. Talvez você diga, minha família é importante, pois você sabe que os valores familiares são saudáveis. No entanto, não basta apenas fazer essa afirmação. É preciso criar tempo em família, em sua agenda, e estar disposta a investir na sua família. Então não adianta você dizer, minha família é importante, se você não a prioriza. A sua família precisa estar priorizada lá na sua listinha, na sua agenda. Ela precisa estar na sua lista de prioridades. Porque se você não valoriza a sua família, se você não prioriza a sua família, apenas dizer que ama não significa nada. Então você diz que ama, você diz que valoriza a sua família, mas a sua família precisa estar na sua lista de prioridades. Relacionamentos exigem tempos de convivência. Então, se você ama, se você valoriza a sua família, você precisa ter tempo de convivência com a sua família, com a sua casa, com seus filhos, com aquelas pessoas que você ama. E hoje a gente vê que os aparelhos eletrônicos, as redes sociais, estão tomando muito tempo. A mãe está num aparelho, o pai está em outro, os filhos estão em outro, cada um está vivendo no seu mundo. Muitos filhos estão trancados dentro dos seus quartos, mexendo nos seus celulares, mexendo em jogos. E muitos pais e mães estão alheios à vida dos filhos nas redes sociais. E nós mães, nós guardiãs do nosso lar, a gente tem esse dever, essa tarefa de mudar esse relacionamento, trazer de volta o relacionamento para o centro da família. Então, analise
Analise tudo isso. Analise a sua agenda de prioridades, analise como que está o tempo de convivência em família. Tire tempo para fazer atividades com a sua família, com o seu marido, com os seus filhos. Tirem tempo para conversar, tire tempo para orientar, para direcionar. Lembre-se, quando vocês passam tempo juntos em casa, precisam interagir uns com os outros. Não adianta estar todo mundo no mesmo ambiente, mas não estão interagindo, não estão conversando, não estão dialogando. Então, traga de volta a família fragmentada para o centro da casa. Os cômodos da casa, eles falam. Crie um ambiente de amor e paz que incentive os membros da família a buscarem um refúgio em casa e não longe dela. A nossa casa deve ser um refúgio para a nossa família. E nós, mulheres, temos essa tarefa de cuidar dos cômodos, de cuidar da nossa casa e fazer com que a nossa casa seja um lugar de amor e paz. Com que o nosso marido, com que os nossos filhos, e vocês que vão casar, vocês que são solteiras, que vão ter filhos, a nossa casa ela precisa ser um lugar de aconchego, de paz, de amor, onde a nossa família ela quer estar e não quer fugir dela. Mas não, eu quero estar em casa, eu quero estar com a minha família. Porque muitas famílias estão assim. Nem os filhos, nem o marido e também nem a esposa querem estar juntos, querem estar em casa. Existe ódio, existe guerra, indiferença. E a nossa casa ela precisa ser um lugar de amor e de paz. Mas na frente diz que a Devi colocou isso bem claro, que você sendo casada ou solteira, você é a guardiã do seu lar. Mais na frente, como guardiã do seu lar, você também é a guardiã da paz do seu lar. Ser guardiã da paz é um chamado nobre. Significa que você é a guardiã da sua boca, das suas atitudes e do ambiente em que você está e o que entra nele. Então, você é a guardiã da sua boca, olha só, da sua boca, das suas atitudes, de seu ambiente e de tudo que entra nele. Mulher, cada uma de vocês estão se tornando a guardiã do lar de vocês, a guardiã da paz, do amor, a guardiã do lar, de tudo que entra dentro do seu lar. Então, mulher, observe bem tudo que tem entrado dentro do seu lar. A gente falando de aparelhos eletrônicos, não esqueça. Você que tem filhos, supervisione. Porque os aparelhos eletrônicos, as redes sociais, eles vieram para nos ajudar, eles ajudam muito, muito mesmo. Mas eles também podem destruir uma família, se não for bem cuidado e orientado. Reoriente o foco para a reconstrução. As tendências que estão na moda na sociedade não devem jamais ditar o que você faz ou deixa de fazer dentro do seu lar. O que deve ditar o que você faz dentro do seu lar é a palavra de Deus. São os princípios e valores de Deus e não o que é pregado no mundo aí fora. Não o que é dito que está na moda, mas aquilo que está na palavra de Deus. Mulher, o que é necessário hoje para que o seu lar se torne um lugar de paz e de amor? Um refúgio. O que é necessário? Pare e pense. O que você está disposta a fazer para restaurar a santidade e a dignidade do seu lar? Não é tarde demais para reconstruir. Não importa como está a sua casa hoje, não importa como está a sua família hoje. Não é tarde demais para reconstruir. E a gente também vai falar rapidamente sobre o capítulo 10 e versículo 11, onde a Devi fala de organização da casa e de limpeza. A Devi, ela coloca como organização da casa um valor de paz. Ao criar ordem em sua casa, você aplica um princípio comprovado desde que o mundo existe. Sem ordem, há caos. No caos não há paz. Sem paz é impossível renovar as forças. Aquilo que eu falei antes, a nossa casa ela precisa ter paz. Mas como uma das coisas, né? Como que a nossa casa vai ter paz se ela está desorganizada? Então a nossa casa ela precisa estar organizada. Cada coisa precisa estar no seu lugar. Então assim, cada coisa precisa ter a sua casinha. Cada coisa tem que estar no seu lugar. E uma frase para que vocês anotem é o seguinte: um lugar para cada coisa e cada coisa em seu lugar.
Já anote que isso é importante. E muitas das vezes a gente se pega aí no meio da bagunça e a gente fica desesperado e a gente fica estressada. Então, assim, a nossa casa, ela precisa estar organizada, para então a gente ter paz também, que é uma das coisas que nos ajuda. Esse capítulo 10, a Dev dá muitas dicas de organização, de limpeza, o capítulo 11 também. E a Dev coloca a limpeza da casa como um valor de gratidão. Porque quantas de nós, mulheres, a gente muitas das vezes foi limpar ou vai limpar a nossa casa reclamando, murmurando. E não é isso que a Dev, né, nos coloca para que a gente aprenda. Lá no livro, em Provérbios, aqui ela citou o versículo de Provérbios, capítulo 31, versículo 27, que diz: cuida bem de tudo em sua casa e nunca dá lugar à preguiça. A gente sabe que Provérbios 31 fala da mulher virtuosa, e aqui ela fala, né, que ela cuida bem da sua casa e nunca dá lugar à preguiça. Mulher virtuosa, você precisa se tornar uma mulher virtuosa. Então, quando a gente vai limpar a nossa casa, quando a gente vai cuidar do nosso lar, a gente precisa ter esse valor de gratidão, e não de murmuração, e não de reclamação. E sermos gratas por tudo aquilo que Deus ele nos concede, tudo aquilo que ele nos faz viver dentro da nossa casa, porque a gente tem uma casa, a gente tem um lar para cuidar. Então a gente precisa ter isso como um valor de gratidão. E esse capítulo 11 também, a Dev dá dicas de limpeza, dicas de organização, muitas dicas aqui ela dá, e depois eu vou estar preparando um PDF para estar colocando no grupo para vocês, principalmente para as que não têm o livro. Como eu já disse antes, o nosso livro ele é dividido em 3 partes. A parte rosa é os princípios, a parte azul é a parte prática e a parte verde é a parte da mentora, para que um dia você também se torne mentora. Então, essa parte azul ela é muito prática. Quem já tem o livro, puder observar e colocar tudo isso em prática, tem muitas dicas valiosas. Meninas, eu gostaria que ao final aqui do vídeo vocês colocassem um ok que vocês assistiram essa aula. Gravei rapidinho, fiz um apanhado geral dessa primeira aula, um resumo geral. E que o Senhor ele abençoe vocês. E não se esqueçam, você é a guardiã do seu lar.